E um trabalho pioneiro no detalhamento de impactos negativos do aquecimento global na cultura da cana-de-açúcar no Brasil mostrou que podemos ter uma queda de até 20% na produção em apenas 10 anos, afetando a fabricação de etanol e também a geração de energia renovável. A conclusão é de um estudo feito por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nos últimos dias, o interior do estado de São Paulo viu uma amostra dos extremos climáticos com a destruição de lavouras pelas queimadas impulsionadas pelo tempo seco e quente. O número de focos de incêndio registrado em agosto foi o maior para qualquer mês nas cidades paulistas desde 1998, quando os registros começaram a ser computados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Vamos falar com ele, o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque os números eles mostram, uma redução, Arthur, de 3,8% na safra de cana-de-açúcar 24-25 em relação ao anterior, em consequência, claro, dos baixos índices de umidade e também das altas temperaturas. Eu queria que você me explicasse se para o próximo ciclo, a gente sabe que a cana é uma cultura perene, mas o que você projeta? Vai ser tão ruim? Vai ser mais fácil? O que você olha aí no horizonte? Bem-vindo. A tendência de melhoria, Priscila. Obrigado, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Infelizmente, com todo esse problema global de temperatura elevada, não só a cana deve ser aí afetada, mas todos os cultivos. Lembrando que a gente tem temperatura mais elevada, causa o déficit hídrico e a chuva começa a vir de forma não uniforme. Até olhando aqui para a região sudeste, também já olhando para a cana-de-açúcar, para a próxima safra, temos aí que a temperatura vai se manter acima da média, o El Niño já foi embora e a gente tem todo esse problema tanto de aquecimento global quanto de temperaturas dos oceanos aquecidas como um todo. Então a chuva deve vir abaixo da média, mas ao menos para o cultivo de cana-de-açúcar vai ser bom, porque olha só, no próximo mapa eu peguei as principais commodities, a gente tem a situação que a cana-de-açúcar ela começa a ser cultivada em outubro, na qual é o mês que a chuva retorna, ou seja, a tendência é que o clima favoreça, claro. Pode ter os problemas como ocorreu agora com os focos de incêndio, mas daí isso não entra na parte do clima. O clima deve favorecer a cana. Agora, temos que o café vai ser regular porque vai ser bienalidade negativa, temperatura elevada vai prejudicar a florada novamente, soja e milho também a temperatura vai se manter elevada, chuva atrasa um pouco e como a gente tem a laninha retornando, pode ter chuva principalmente na época da colheita e claro, como está muito seco, vai demorar ainda para as pastagens se recuperar. Até para a gente ter uma noção, olhando para a cana-de-açúcar, vou pedir para colocar no telão um gráfico, na qual a gente olha aí para Piracicaba, um dos principais municípios produtores, então o mês de setembro com temperaturas na casa de 39 graus, praticamente só começa a chover um pouco no final do mês, ou seja, não há uma reserva hídrica no solo. E a partir do mês de outubro, quando a cana começa a ser cultivada, máximas já ficam na casa de 32, porque a chuva começa a retornar. Temos 80 milímetros aí em outubro, e quando olhamos lá para novembro, média de temperatura máxima na casa de 30, 31, com 150 milímetros de chuva, ou seja, a tendência é de um setembro muito quente, que é aquilo que a gente vem alertando, inclusive com a onda de calor, mas deve aí beneficiar a cana-de-açúcar, pelo menos, Priscila. Tá certo. Agora voltamos aí para a nossa montanha-russa das temperaturas, Arthur? Começamos a semana com a menor temperatura já registrada aqui em São Paulo nos últimos 25 anos, 5,6 graus de mínima. E agora a gente tem a manchete da nova onda de calor. Então, muita gente reclamando dessa oscilação, porque fica difícil para seres humanos, animais, para todo mundo conseguir se adaptar à tamanha oscilação da temperatura. E a gente vai ter realmente 40 graus no interior do Brasil. E até passando, Temos aqui toda essa mancha em vermelho, laranja, significa áreas em que a temperatura vai ficar acima da média. E isso, claro, vai ser um grande problema, porque, como a gente vai ver, o tempo segue ensolarado no dia de hoje, mas as máximas podem passar de 44, bater até 45. Veja, chuva só lá no norte, no nordeste, máximas hoje, já na casa de 40 graus em Mato Grosso. E eu quero chamar a atenção principalmente para a situação de Corumbá, na qual os modelos já estão botando 47 graus, não acredito que isso ocorra, porque o máximo que a gente teve foi 44,8 no norte de Minas, mas com certeza aí lá pelo dia 20 vamos ter aí 44, podendo bater 45 graus, ou seja, um mês muito quente ali na região. O pecuarista deve ficar atento porque,
não chove. Chuva só deve começar a ocorrer somente lá para outubro. E essa situação vale para todo o país. Então, um setembro que o Brasil vai pegar fogo, porque risco de focos de incêndio continua, temperatura a onda de calor, ela ali estava marcando até a primeira quinzena. A única mudança da primeira para a segunda quinzena de setembro vai ser na região sul, na qual no sul começa a retornar a chuva, mas no restante do país, risco para focos de incêndio, e o ciclone que se forma no Uruguai leva trovoadas, principalmente no centro-sul do Rio Grande do Sul a partir de amanhã, risco de granizo, rajadas de vento aí que podem causar acamamento nas lavouras, mas a tendência é que não haja chuva volumosa. Então, já adiantando, semana que vem a gente traz o panorama de setembro para todas as regiões, mas infelizmente é um setembro que vai ficar aí para a história, Priscila. Eu achando que a gente ia se despedir de agosto, que agosto já é um mês difícil, para melhorar um pouco, né, que setembro marca a primavera. Inclusive, a gente vai ter aqui no Canal Rural uma série especial sobre primavera, que eu e o Arthur estamos aí planejando, bolando já, para trazer para vocês as melhores informações. Mas, pelo visto, né, muda o calendário, mas os desafios continuam. Obrigada, viu, Arthur? Você quer passar mais alguma informação para a gente agora do fim de semana, das próximas 24 horas? Praticamente, né, temos os temporais aí, principalmente no sul do país, mas continua, né? Agora temos o bloqueio formado, aquele outro ciclone já foi embora, tem outro ciclone vindo. E essa situação, né, nos chama um alerta para a seguinte coisa, Priscila. Mais do que nunca, né? Precisamos aí da Embrapa, né? Conversando com o Eduardo Assad lá no congresso no qual eu participei, que não tem jeito. As coisas estão acontecendo, o Acordo de Paris já foi por água abaixo, o que nos resta é se adaptar. Então a gente precisa de tecnologia, precisamos de genética para não só burlar essa situação, né, e manter principalmente, né, o Brasil no topo de produção mundial. Então, a gente, mais do que nunca, precisa de tecnologia e genética, porque não tem jeito, gente. El Ninho já foi embora, tem gente que poderia, né, ano passado, botar a culpa só no El Ninho, e esse ano as pessoas vão perceberem que não é só o El Ninho. Temos outros problemas que precisam ser levados a sério e, principalmente, né, não politizar o assunto. Principalmente. Obrigada, viu, Arthur? Mais uma vez, excelente fim de semana para você. Te aguardo na segunda-feira aqui para os nossos projetos. Até segunda-feira. Então, Priscila, uma boa tarde e um ótimo final de semana para você que nos acompanha.